Durante anos, os agentes Mauro Pires e Daniel Fonseca agiram sem limites. Cada parada de trânsito era uma emboscada disfarçada, e denúncias simplesmente evaporavam. Eles comandavam através do medo, certos de que ninguém jamais se atreveria a desafiá-los. Mas isso mudou no dia em que cruzaram com a pessoa errada. Um homem negro passeando com seu cão, um pastor alemão, pelas ruas silenciosas de um bairro nobre de São Paulo. Aos olhos deles, aquele homem era apenas mais um desconhecido que poderia ser intimidado facilmente, especialmente se ousasse questionar ordens. Mas a abordagem logo escalou. O que começou com palavras ríspidas rapidamente se transformou em ameaças e então em violência. Quando o cão avançou alguns passos, um dos agentes levou a mão à arma. Ao mesmo tempo, André Costa, um ex-integrante de uma renomada força tática internacional, caminhava com calma, alheio ao que se aproximava. Ele não tinha mais nada a perder. Os policiais, acostumados a se sentirem intocáveis sob o peso da farda, não imaginavam que estavam prestes a encarar alguém muito mais preparado do que aparentava. A justiça, desta vez, chegaria sem demora e sem piedade. Enquanto a cena se desenrolava, alguém observava à distância, murmurando sobre o ocorrido e incentivando outros a se atentarem ao que estavam prestes a testemunhar. O sol se deitava por entre as árvores, tingindo de dourado o asfalto tranquilo do bairro. As patas de Thor, o cão de André, tocavam ritmadamente o chão, atento, mas sereno, com as orelhas reagindo aos sons ao redor. O zunido de um cortador de grama, o canto discreto dos pássaros. Com a guia frouxa na mão, André se movia com naturalidade. Aquele passeio fazia parte de sua rotina, um momento de alívio após semanas intensas em viagens para missões de segurança no exterior. De volta ao Brasil, ele queria apenas aproveitar o calor do sol, o cheiro da grama recém-cortada e a companhia de seu cão fiel. Ainda assim, não conseguia ignorar os olhares. Era sempre assim. Um carro diminuía a velocidade perto de um cruzamento. Uma janela se abria discretamente. Ou alguém no portão demorava a seguir seu caminho. André havia passado a vida aprendendo a identificar ameaças antes que elas surgissem. E agora, mesmo no lugar que deveria ser seu refúgio, reconhecia sinais de perigo em cada gesto suspeito. A vida nos campos de batalha era sobre perceber emboscadas, detectar riscos escondidos, reagir antes que fosse tarde. E ali, naquela calçada limpa de um bairro elitizado, os olhares longos e o julgamento silencioso carregavam o mesmo peso de ameaça. Ser negro, forte e ter um cachorro grande bastava para gerar medo. Ninguém ali sabia do que André já tinha feito. Ele desmantelara grupos extremistas, salvara reféns, evitara catástrofes. Mesmo assim, ali, no bairro onde comprara uma casa com anos de trabalho e sacrifício, era tratado como um estranho. Um carro virou a esquina lentamente. André reconheceu de imediato a pintura clássica da viatura. Thor soltou um rosnado quase imperceptível, mas André controlou a guia com leveza e disse em voz baixa: "Tranquilo, parceiro." Thor olhou para ele com atenção. A viatura emparelhou com os dois. "Boa tarde, senhor", disse o agente do banco do passageiro. André parou e respondeu com gentileza: "Boa tarde, oficial." O motorista, Mauro, encostou-se à janela, observando, enquanto Daniel já saía do veículo, passos pesados calculados para impor presença. "Você mora por aqui?" perguntou Mauro com um sorriso informal. "Sim, acabei de voltar de viagem", respondeu André, com tranquilidade. "Trabalho com segurança internacional." Daniel riu com desdém. "Nome bonito para mercenário, né?" André respondeu com calma. "Treino equipes, consulto governos e empresas em zonas de risco." A expressão de Mauro mudou. "Recebemos denúncias sobre comportamento suspeito na região. Decidimos verificar." André ergueu uma sobrancelha. "Curioso. Achei que passear com meu cachorro fosse permitido." O diálogo seguiu tenso. Daniel se aproximou e observou Thor com certo receio disfarçado de curiosidade. "Ele é treinado?" "Sim, muito." "Para quê exatamente?"
Obediência, proteção, nada ofensivo, respondeu André, mantendo a calma. Mauro exigiu ver documentos. André sabia que tinha o direito de questionar, mas também entendia com quem estava lidando. Entregou a carteira com movimentos suaves. Thor rosnou baixo. Daniel se preparou nervoso e disse: melhor controlar esse animal. Ele está controlado. Só reage à tensão de vocês. A análise dos documentos trouxe surpresa. Olha só, um herói de guerra, zombou Daniel. Mauro folheou os papéis com desdém. Especialista, né? Deve se achar demais. André permaneceu impassível. Apenas faço meu trabalho. A tensão crescia. Vire-se, mãos para trás. Por precaução, ordenou Mauro. Não fiz nada de errado, respondeu André. Mas os agentes não queriam justificativas. Queriam controle. Quando Daniel agarrou seu pulso, Thor rosnou forte. As mãos foram as armas. Calma, André interveio. Não há ameaça aqui. Mas não adiantou. Daniel já havia sacado a arma. Segurem esse bicho, gritou Mauro. Thor permaneceu imóvel, mas em alerta total. André ergueu as mãos. Vocês já viram meus documentos. Sabem meu endereço. Estou colaborando. A situação estava prestes a explodir. Mauro avançou. Faça o cachorro sentar. André deu a ordem com firmeza. Thor obedeceu, abaixando-se lentamente, mas seus olhos seguiam atentos. Ainda assim, Mauro insistia. Segure a coleira com força. Ele não pode se mover. Com os dois agentes trocando olhares, tudo indicava que já haviam decidido como aquilo terminaria. Vire-se agora, exigiu Daniel. André permaneceu imóvel. Não há motivo legal para isso. Mas os homens não queriam legalidade. Queriam submissão. Quando Daniel tentou puxar os braços de André, Thor reagiu. Num instante, o estalo de um tiro ecoou. A coleira escapou da mão de André. Thor cambaleou. Tudo ao redor se calou. Os gritos, os barulhos das janelas, o movimento de carros. Tudo se dissolveu no som abafado do coração acelerado de André. O cão caiu contra ele. Sangue quente escorreu entre seus dedos. Ele gritou, mas ninguém ouviu de verdade. E ali, na calçada onde morava, André percebeu que, mesmo depois de todas as guerras que enfrentara, aquela era a batalha mais brutal. Existir. Eduardo manteve o olhar cravado nos olhos da irmã por alguns segundos longos, intensos. O silêncio entre eles era espesso como fumaça, até que ele respondeu com uma voz que não gritava, mas doía mais do que qualquer berro. Quero justiça, mas não essa que se esconde atrás de papelada e promessas vazias. Quero justiça que deixa marca, que ensina, que muda o curso das coisas à força se for preciso. Camila apertou os olhos, tentando segurar a lágrima que ameaçava cair. Não era a primeira vez que via o irmão ferido, mas era a primeira vez que via aquele brilho em seu olhar. Algo mais duro do que tristeza, mais afiado do que raiva. Uma resolução. Eduardo. Começou, mas ele ergueu a mão com calma, pedindo silêncio. Não vou sair por aí atirando, disse. Não sou um lunático, mas também não vou cruzar os braços enquanto esses homens dormem tranquilos, com o sangue de Rex e a humilhação que jogaram em mim, colados na pele. Não. Isso não termina aqui. Ele se levantou lentamente, os músculos ainda doloridos, a respiração pesada. Estava magro, machucado, mas uma presença silenciosa e poderosa parecia envolver cada gesto seu agora. Camila se levantou junto, estendendo a mão, tocando o braço dele. E se você se perder no caminho? Ela perguntou. E se esse ódio te consumir por completo? Então, que me consuma com propósito, respondeu ele. Porque eu não posso viver num mundo onde isso acontece e ninguém responde por isso. Eu não vou ser mais um corpo jogado ao acaso esperando o sistema decidir se eu mereço dignidade. Camila hesitou e então recuou um passo. Ela sabia que nada o impediria. E parte dela entendia. Parte dela concordava. Naquela noite, Eduardo não voltou para casa. Foi até o porão do antigo prédio onde treinava, anos atrás. As paredes descascadas ainda guardavam o cheiro de suor e pólvora. Ele ativou uma antiga caixa de segurança sob o assoalho,
revelando documentos, dinheiro, chips de rastreamento, identidades falsas. Ferramentas de um passado que ele jurara abandonar. Ele tocou cada item como se recuperasse pedaços esquecidos de si. Tirou uma foto de Rex dobrada e amassada, manchada de sangue seco, e a prendeu dentro do colete tático que retirou cuidadosamente da mochila. A imagem do cão ao seu lado em operações voltava com força. Rex, leal até o último segundo. E então ele começou a planejar. Não uma vingança cega, mas algo metódico, preciso, irrefutável. Se o sistema não queria funcionar, ele criaria um impacto que o obrigasse a se mover. Nos dias seguintes, os nomes de Luiz e Roberto começaram a aparecer discretamente em fóruns e canais alternativos. Dossiês completos, vídeos de abordagens violentas escondidos por tempo demais, evidências digitais conectando os dois a milícias privadas e até corrupção em contratos de segurança. Tudo aparecia como vazamento anônimo. Eduardo mantinha distância, operando das sombras, usando velhos contatos que ainda lhe deviam favores. Não buscava sangue, ainda, mas buscava pressão. E o mundo começou a ouvir. Matérias começaram a surgir. Investigações abertas. Protestos organizados por ONGs e ativistas começaram a ganhar força. Gritos ecoando os que Eduardo já não conseguia mais vocalizar. Camila acompanhava tudo. Tentava manter Eduardo próximo. Tentava manter a justiça dentro dos trilhos. Mas ela sabia. Se o sistema falhasse de novo, não haveria uma terceira chance. E então, em uma noite úmida de céu cor de ferro, Eduardo recebeu uma ligação. Uma voz abafada, nervosa. Eles sabem. Estão te caçando. Alguém do alto comando passou o recado. Querem te silenciar. Eduardo desligou sem dizer nada. E sorriu pela primeira vez em dias. Que venham, murmurou. Porque agora ele não era apenas um homem em luto. Ele era uma tempestade prestes a cair. A chuva caía pesada, misturando-se ao som distante da sirene de um carro da polícia. Eduardo estava deitado em uma cama improvisada em um apartamento alugado por um de seus antigos contatos. As paredes maltratadas não abafavam o som da tempestade lá fora, e o ambiente escuro e abafado parecia refletir seu estado interior. Mas não havia tempo para descanso. A carta estava ali, diante dele. As palavras escritas com uma caligrafia apressada, mas precisa, destacavam-se em um pedaço de papel sujo. Eles estão vindo, Eduardo, com a força total. Eles sabem que você está atrás deles e não vão esperar mais. As palavras queimavam como ácido em sua mente, e a pressão no peito se intensificava. Ainda assim, ele não se moveu imediatamente. A mente dele estava calculando, buscando o próximo movimento. A operação que ele estava prestes a iniciar não era apenas uma vingança, mas uma busca pela própria redenção. Ele sabia que ao desafiar o sistema, ao colocar em risco tudo o que já construiu, não haveria volta. Mas no fundo, ele também sabia que já não havia mais escolha. Eduardo se levantou com a precisão de um homem acostumado a atuar sob pressão. Ajustou seu colete à prova de balas e olhou novamente para a foto de Rex. O cão ainda estava ali, nos registros antigos, nas memórias, nas cicatrizes que não cicatrizavam. Não vou deixar que isso acabe assim, Rex, murmurou, como se seu melhor amigo estivesse ali, ao seu lado, esperando como sempre sua liderança. Mas agora, o papel de líder não era mais o de proteger. Ele tinha algo maior em mente. Derrubar os pilares podres de um sistema que não mais servia a ninguém, além dos que estavam acima de tudo. Em silêncio, ele deixou o apartamento. As ruas estavam vazias, a cidade agora mergulhada em um silêncio tenso, como se o próprio ar soubesse que algo estava prestes a acontecer. Eduardo se esgueirou pelas sombras, sabendo que a qualquer momento os homens que haviam causado tanto sofrimento se aproximariam de novo. Mas dessa vez, ele estava pronto. Ele já havia feito sua lição, estudado cada movimento dos inimigos, cada ponto fraco nas suas defesas, cada falha nas suas rotinas. Roberto e Luiz não eram apenas figuras de autoridade corruptas.
Eram peças de um jogo maior, parte de um sistema tão enraizado que qualquer tentativa de derrubá-los significava colocar tudo em risco. Mas para Eduardo, era isso que significava justiça. Quando o celular de Eduardo vibrou em sua mão, ele não hesitou. A voz familiar de Camila soou no outro lado. Eles estão próximos, Eduardo. Já sabemos onde você está. O resto do time está em posição, mas você precisa se mover agora. Vai ser difícil, mas precisamos manter a pressão. Ele olhou para as sombras que o cercavam, a cidade de concreto e vidro que nunca parava, agora mais ameaçadora do que nunca. Não é mais sobre eles, Camila, disse a voz grave e controlada. É sobre deixar claro que isso não vai ficar impune. Camila hesitou por um instante, como se tentasse compreender a gravidade daquilo. Mas sabia que não havia volta. Ela confiava nele, mais do que qualquer outra pessoa. Mesmo quando ele se distanciava, mesmo quando os caminhos que tomava eram sombrios e perigosos, Eduardo havia se tornado alguém em quem ela acreditava. A cidade vai ouvir você, Eduardo. Ela respondeu, a voz mais suave agora. E se você se perder, eu vou estar ao seu lado. Ele sorriu, algo sombrio e pequeno, mas genuíno. Sua irmã nunca o abandonaria. Ela sabia o que ele era, o que ele tinha se tornado. Não era o irmão de antes. O homem que ela via com os olhos cheios de esperança. Agora, ele era algo mais. Algo que não podia ser apagado. Eduardo avançou pelas ruas, movendo-se como uma sombra. Cada passo calculado. Cada respiração, uma preparação para o que estava por vir. Ele sabia que sua missão estava prestes a se tornar um confronto direto. Na sede da delegacia, as luzes brilhavam intensamente, refletindo o caos que se escondia atrás de portas fechadas. Roberto e Luiz estavam reunidos com uma série de outros oficiais, discutindo os próximos passos. Mas algo os incomodava. Um pressentimento de que o que estava por vir não era algo que poderiam controlar. Eu já disse, temos que tomar cuidado, Roberto murmurou, olhando para Luiz com uma expressão cansada. Esse cara não vai desistir. Ele não é como os outros. Luiz, mais relaxado, riu baixo. Ele vai se cansar. Todos se cansam, Roberto. Mesmo os mais teimosos. Mas a verdade é que ambos estavam nervosos. Eles sabiam o que Eduardo era capaz de fazer. E cada vez mais, parecia que estavam no caminho errado. As coisas não podiam continuar assim. Foi então que o primeiro impacto veio. Uma explosão distante sacudiu o edifício. Não foi grande o suficiente para ser destrutiva, mas foi o suficiente para mudar o clima dentro da sala. Todos os policiais se levantaram, as mãos indo automaticamente para as armas. "O que diabos foi isso?" gritou Roberto, indo em direção à janela. Ele viu algo que o fez suar frio. Nas ruas abaixo, uma série de explosões menores começavam a acontecer, criando um caminho que os conduzia diretamente ao prédio onde estavam. Eduardo, sem dúvida, estava vindo. Ele não estava mais apenas jogando o jogo deles. Ele estava agora controlando as regras. E o que quer que fosse que Eduardo tivesse preparado, não haveria volta. A guerra tinha começado. Eduardo já estava nas ruas, onde a fumaça ainda se erguia. Ele sabia que isso era apenas o começo. Não apenas da batalha, mas do próprio fim para aqueles que haviam acreditado que estavam acima de tudo. Agora ele tinha um único objetivo: fazer com que a justiça fosse ouvida. Se eles não conseguissem entender o peso de seus erros, então ele faria com que sentissem o impacto. E dessa vez não haveria como escapar. A tensão era palpável. Camila sabia que Eduardo já estava além de qualquer resgate. A conversa com ele naquela noite havia sido o último fio de esperança que restava para ela. Mas ela também sabia que o irmão não voltaria atrás. Não havia mais espaço para justificativas ou promessas vazias. O caminho que ele estava traçando era definitivo. E ele estava decidido a seguir até o fim, não importa o custo. Ela se afastou da sala com a mente girando, tentando achar alguma solução. Mas a verdade era clara. Eduardo já não era o homem de antes. Ele se tornara uma força imparável, movida pela dor, pela vingança e pela necessidade de justiça.
E mesmo que seu coração se apertasse com a perda do irmão que ela conhecia, ela sabia que não poderia mais impedir a tempestade que ele estava prestes a desencadear. A noite estava escura e silenciosa, mas Eduardo estava longe de se sentir só. Ele havia percorrido ruas vazias, onde apenas o som de seus passos quebrava o silêncio. O peso da coleira de Rex em sua mão era o único lembrete constante de sua missão. O homem que ele estava caçando, Roberto, não sabia o que estava por vir. Mas Eduardo já sabia tudo sobre ele. O bar, os vícios, os hábitos, a rotina de Roberto eram tão previsíveis que ele parecia não fazer esforço algum para esconder sua verdadeira natureza. Cada movimento de Roberto era uma peça em um jogo que Eduardo havia começado, e ele estava mais do que pronto para dar o checkmate. Ele sabia onde Roberto passava a maior parte das noites, afogado em álcool e confiança cega. E naquele bar, ele seria o alvo da paciência meticulosa de Eduardo. Quando o policial finalmente saiu, cambaleando e com as chaves escorregando de suas mãos, Eduardo estava lá, observando de um canto discreto. O momento havia chegado. A primeira ação foi rápida. O chute certeiro nas costelas de Roberto foi suficiente para derrubá-lo, deixando-o em uma posição vulnerável, como uma presa fácil. A brutalidade com que Eduardo o lançou no chão não foi apenas um ato de violência, mas uma mensagem. Cada golpe, cada movimento, cada palavra proferida era uma punição. E Eduardo, como um exímio estrategista, sabia exatamente onde e quando atacar. "Você não tem o direito de saber quem eu sou", sussurrou no ouvido de Roberto, enquanto ele tentava se recuperar. Eduardo sabia que as palavras, mais do que o impacto físico, eram as que mais afetavam. A humilhação de estar à mercê de alguém que ele jamais consideraria como ameaça era mais profunda do que qualquer dor. A luta não durou muito. Roberto tentou resistir, mas a diferença de forças era abismal. Eduardo não era mais um homem comum. Ele era a personificação da vingança, da dor, da perda. Ele havia se transformado naquilo que antes havia jurado combater. E agora, diante dele, Roberto era apenas um pedaço de carne. Um reflexo de tudo o que Eduardo havia perdido. "Você gosta de se fazer de juiz, não é? É fácil quando você tem um distintivo e um sistema que sempre protege você", continuou Eduardo, sua voz fria e controlada, mas carregada de uma raiva latente. Cada palavra pesava como um golpe. Ele queria que Roberto soubesse exatamente por que estava ali. Queria que ele sentisse a humilhação e o medo, como tantos outros haviam feito antes. Mas a situação mudou quando Eduardo pronunciou as palavras mais duras de todas. "Essa é a última vez que você se safará. Depois de hoje, vou tirar tudo de você." Ele sabia que, ao fazer isso, estava não só destruindo Roberto, mas também sua própria humanidade. Ele havia cruzado um ponto sem volta, e assim como surgiu, Eduardo desapareceu nas sombras, deixando Roberto no chão, sangrando e tremendo. Ele sabia que a mensagem havia sido dada, e que agora tudo mudaria. Roberto não estava mais no controle. Ele sentia algo que nunca havia experimentado antes. O medo genuíno, o pavor de estar à mercê de alguém que não tinha mais nada a perder. Enquanto Roberto tentava se reerguer, ainda atordoado e sangrando, ele ligou para Luiz. O medo em sua voz era evidente, algo que ele nunca havia demonstrado antes. "Ele me conhece, Luiz. Ele sabe tudo", disse, sua voz tremendo de dor e terror. Luiz, no entanto, parecia não entender a gravidade da situação. "Talvez seja só um maluco tentando se vingar, Roberto. Fique calmo, vou te ajudar", respondeu Luiz, tentando soar confiante, mas sem esconder a dúvida que já havia começado a tomar conta dele também. Eles estavam lidando com algo muito maior do que imaginavam. Enquanto isso, Eduardo observava a cena de longe. Ele sabia que o jogo estava apenas começando. Roberto, Luiz e todos os outros envolvidos seriam peças no tabuleiro de uma guerra que ele mesmo havia desencadeado. E no final, ele sabia que a única coisa que importaria seria fazer justiça. "Você vai acordar todos os dias, sabendo que em algum lugar eu estou te observando", pensou, suas palavras ecoando em sua mente. E ele estava certo.
A vingança de Eduardo não seria apenas física. Ela seria uma presença constante, silenciosa e implacável, até que o último vestígio de corrupção fosse erradicado. O pânico se instalou. Os poderosos que acreditavam estar intocáveis agora tinham algo muito mais aterrador para enfrentar: a própria sombra da justiça. Eduardo sentou-se em silêncio, respirando fundo enquanto os dedos deslizaram pelo teclado. As imagens das câmeras estavam nítidas, uma por uma, registrando a brutalidade que ele havia suportado, mas agora também servindo como a prova irrefutável do que os policiais tinham feito. Ele sabia que não poderia continuar vivendo como se fosse um espectador passivo na sua própria má história, que já estava profundamente entrelaçada com o ódio e o desejo de justiça. A dor nas costelas ainda era aguda, um incômodo constante. Mas não era mais uma limitação, era um lembrete de sua missão. Eduardo sabia que, ao contrário dos policiais, ele não tinha o luxo da impunidade. Eles se moviam com arrogância, acreditando que estavam acima da lei. Mas ele sabia que, com as evidências que tinha agora, era possível virar o jogo. Eles tinham cometido um erro fatal. Eles subestimaram o quão longe ele estava disposto a ir. A noite já caía quando ele finalizou o vídeo, ajustando a última parte da gravação, que mostrava claramente a violência sem disfarces. A vingança, no entanto, não seria imediata, não seria a resposta impetuosa de um homem ferido. Ele não se tornaria como eles. O jogo agora era diferente. Ele estava no controle. Na manhã seguinte, Eduardo fez o que tinha que fazer. As evidências foram compartilhadas com um pequeno grupo de jornalistas independentes, conhecidos por sua coragem em expor os erros do sistema. Eles sabiam que a imprensa convencional, controlada por interesses poderosos, jamais tocaria no assunto. Aí estava a diferença. Eduardo já não queria mais apenas um confronto. Ele queria uma exposição, uma condenação pública dos dois policiais e do sistema que os protegia. Enquanto isso, Roberto e Luiz continuavam a patrulhar as ruas com a mesma confiança de sempre, achando que ninguém ousaria confrontá-los. Não sabiam que estavam sendo observados. Eduardo havia deixado a isca e agora era apenas questão de tempo até que caíssem na armadilha que ele tinha preparado. O final chegou inesperadamente, como tudo o que Eduardo havia planejado. Uma noite silenciosa. Quando Roberto e Luiz foram chamados para uma operação de rotina, encontraram-se no centro de uma investigação interna. Uma operação que eles pensavam ser apenas mais uma tarefa sem importância. No entanto, o que aguardava por eles era uma revelação devastadora. Os vídeos e as evidências estavam nas mãos erradas, e o mundo, agora ciente da corrupção, começou a reagir. No tribunal, as palavras de Eduardo eram contundentes, mas controladas. Ele não queria vingança, queria justiça. Quando o juiz leu o veredito, os policiais estavam visivelmente abalados. Mas o que mais doía para eles não era a pena iminente, mas o fato de que o sistema finalmente tinha deixado de protegê-los. Era o fim da linha para eles. Eduardo observava de longe, sem expressão, sabendo que, embora tivesse vencido uma batalha importante, a guerra interna não estava totalmente resolvida. Ainda havia muitas cicatrizes, muitas almas perdidas, mas ele sentia que, finalmente, algo havia mudado. Ele virou-se, caminhando lentamente pela rua, o vento frio cortando o ar, mas sem pressa. As avenidas estavam vazias à sua volta, como se o mundo tivesse dado uma pausa, respeitando o peso de tudo o que ele havia enfrentado. Ele sabia que não seria lembrado como herói, nem procurava isso. Mas pelo menos naquele momento, Eduardo podia andar com a cabeça erguida. Ele fizera o que precisava ser feito. E assim, a verdade foi exposta. Mas o caminho para a verdadeira justiça, com tudo